Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Estamos hoje aqui para mais uma aula de Família e Direitos Humanos e combinamos de sempre começar com um jogo de perguntas sobre os direitos humanos, sobre a Declaração dos Direitos Humanos, referente àquela primeira aula que vocês tiveram com a professora Sandra lá no começo do ano. Vamos lá? Podemos iniciar? Primeira pergunta. A Declaração Universal dos Direitos Humanos faz parte de que documento? Letra A, da Carta Internacional de Direitos Humanos. Letra B, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Ou letra C, Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio. Vamos pensar bem. A Declaração Universal dos Direitos Humanos faz parte de qual documento? Acertou quem respondeu a letra A, Carta Internacional de Direitos Humanos. Vamos para a próxima? 2. O que a Organização das Nações Unidas, também conhecida por ONU, queria quando criou a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Letra A, montar um sistema de unificação mundial? Manter a paz e a segurança internacionais? Deixar que as pessoas se expressassem sem ser oprimidas e assim fazer o que bem entenderem? Pensaram? Já marcaram a alternativa que vocês acreditam que seja correta? Vamos lá? Letra B. O objetivo da ONU, quando criou a declaração, foi de manter a paz e a segurança internacional. 3. Em qual Constituição foram garantidos os direitos humanos no Brasil? Vamos lembrar em que ano foi constituída a Constituição do Brasil. Letra A, em 1970. Letra B, em 1988. Letra C, em 1945. Vamos pensar. Acertou quem respondeu que foi a Constituição de 1988. 4. Para a Assembleia Geral da ONU, a Declaração Universal dos Direitos Humanos tem como ideal ser atingido por todos os povos. Esse é o objetivo da ONU? Que os direitos humanos, essa declaração, atinja todos os povos? Vocês consideram essa afirmação verdadeira ou falsa? Ela é verdadeira. Sim, o objetivo é que todos os povos sejam assegurados pela declaração. 5. A Declaração Universal dos Direitos Humanos assegura o direito à livre expressão política e religiosa, à liberdade de pensamento e de participação política. Essa afirmativa é verdadeira ou é falsa? Livre expressão política, religiosa, liberdade de pensamento e participação política. Vamos lá? Acertou quem respondeu que é verdadeira. A Declaração Universal dos Direitos Humanos assegura o direito à livre expressão política, religiosa, liberdade de pensamento e de participação política. Será que é fácil garantir essa declaração para todos os povos do mundo? Será que todas as pessoas conseguem manifestar livremente o seu pensamento político, religioso? Será que existe uma maneira correta de pensar? Existe um pensamento que a gente pode dizer que é universal? A gente já vai falar um pouquinho mais disso, mas primeiro a gente trouxe um vídeo que traz um pouquinho as diferenças do nosso país. País não, do mundo. Como podemos ser diferentes uns dos outros? Usamos roupas diferentes, gostamos de coisas diferentes. Temos diferentes cores de pele e cabelos diferentes, e algumas pessoas nem cabelo têm. Podemos usar a mão direita ou a mão esquerda para escrever. Podemos segurar o lápis de jeitos diferentes.
Falamos línguas diferentes, temos vozes e sotaques diferentes. Falamos rápido ou devagar. Temos medos de coisas diferentes. Não temos o mesmo gosto para as piadas e rimos de maneiras diferentes. O que pode ser motivo de vergonha para algumas pessoas pode divertir outras. Temos opiniões diferentes sobre os outros. Há coisas que se podem fazer e coisas que não se podem. Dançamos e gesticulamos de maneiras diferentes. Podemos vir de países diferentes. Podemos morar em cidades diferentes. Andamos de ônibus ou de trem para destinos diferentes. Há seres vivos e seres sem vida. Alguns vivem muito, outros vivem pouco. Tomamos chás diferentes e gostamos de sabores de suco diferentes. Podemos ser ricos ou pobres, jovens ou velhos. Podemos ser de sexos diferentes. Mas será que mesmo com todas essas disparidades, somos tão diferentes assim? Muito bem, conforme assistimos no vídeo, nós somos diversos, diferentes, mas todos humanos. Na aula de hoje, nós vamos conhecer uma manifestação artística de uma província na África do Sul, de um povo chamado Ndebele. Primeiro, nós vamos localizar no mapa mundi a África do Sul. Lembrando, como a gente tem a imagem aqui, a África é um continente e nós vamos falar hoje especificamente da África do Sul, o país da África do Sul. Então, primeiro nós temos ali um mapa mundi que traz a nossa localização do Brasil e aonde fica a África do Sul, um país dentro do continente africano. A África do Sul possui 3 capitais, uma executiva, que é Pretória, uma legislativa, que é a cidade do Cabo, e a judiciária, que é Bloemfontein. Ali na imagem do mapa da África do Sul, a gente pode ver essas 3 capitais destacadas. Muito bem, então agora nós vamos conhecer uma vila que fica localizada na cidade de Mpumalanga, e que ficou mundialmente conhecida pelos desenhos geométricos das suas casas, das roupas coloridas das mulheres. Tanto as casas como as roupas, elas estão entre os mais bonitos do continente africano. Então, nessa primeira imagem, a gente tem ali algumas casas da aldeia e esses desenhos coloridos, né? Não se sabe bem ao certo a origem da pintura dessas casas, mas acredita-se que após uma terrível derrota numa guerra contra os colonizadores da língua holandesa, o povo explorado passou a utilizar as pinturas como uma simbologia de identificação entre eles, comunicando-se secretamente uns com os outros através da arte. Então acredita-se que foi feita essa pintura para eles poderem registrar o lugar deles, o espaço onde viviam, se reconhecerem entre eles. Daí nessa próxima imagem a gente tem que os murais eram feitos com materiais naturais que resultavam em tons terroso, mas ficaram mais vibrantes com a disponibilidade das tintas comerciais. Depois de algum tempo, eles passaram a ficar mais coloridos, né, com as tintas que a gente tem hoje em dia. Eles ficaram mais coloridos. O costume da padronagem nas fachadas não foi identificado pelos inimigos, sendo interpretado apenas como decorativo. E assim deu-se continuidade
ao que marcou uma época de desentendimentos e conflitos. A resistência, então, foi marcada por esses murais coloridos e de estilo único, sempre pintados por mulheres, tornando-se uma tradição passada de geração em geração, de mãe para filha. Outras imagens. Aí a gente vai trazer a história da Esther Mahalungu. Ela foi responsável por levar a arte Ndebele a todo mundo. Ali nessa imagem a gente vê ela pintando um painel grande, né? E ela fala assim: a minha mãe e a minha avó ensinaram-me a pintar quando tinha apenas 10 anos. A partir daí, nunca mais parei. Sinto-me feliz quando eu pinto. Na foto ao lado a gente tem ela na casa dela. Nascida em 1935, Esther foi descoberta na década de 80, quando durante um período de muitas brigas na África do Sul, resolveu pintar todas as casas da tribo com a técnica que aprendeu aos 10 anos com a avó, para mostrar que ali moravam pessoas tão vivas quanto as cores, e tentando com isso que ninguém fosse desalojado. Em 1986, alguns pesquisadores franceses que viajavam em busca de movimentos artísticos tradicionais chegaram na região dela, né, em Mpumalanga, e se impressionaram com o trabalho de Esther. 3 anos depois, ela, que não conhecia nada fora dos limites da sua tribo, estava abrindo uma exposição coletiva em Paris, no Centro Pompidou. Então aqui a gente tem algumas imagens dela, agora já uma senhora, pintando. Ela continua pintando os murais, vende. Uma obra dela custa aproximadamente 10 mil euros. Nesse slide, do lado esquerdo, a gente pode perceber a imagem de 2 mulheres dessa aldeia, inclusive uma delas é a Dona Esther. Elas estão com a roupa bem colorida, como é específico da região delas. Além das casas coloridas, dos murais, elas também fazem artesanato, que é o que está mostrando ali na mesa. Nós temos ali também algumas bonecas que são feitas também. E ali também um par de sapatilha de uma marca específica que fez também uma coleção inspirada na arte Ndebele. Ela pintou de tudo, desde tela, parede, pote de cerâmica, tênis e portas de carro, avião, bicicleta, motocicleta e até plataforma de skate. Nessa próxima imagem foi um carro que também foi uma edição especial, feita com os desenhos geométricos, né, mostrando para o mundo todo. E por último aqui, esse foi feito agora mais recente, um painel. Foi lançado em 2019, uma marca também bem conhecida de carro, o painel do carro que tenha os desenhos geométricos feitos pela Dona Esther. Nessa imagem, a gente vê as obras da Dona Esther expostas numa galeria, e o que chama atenção na história dela, que agora ela já tem mais de 80 anos, né, já viajou por muitos lugares do mundo, conhece muitos lugares, mas ela sempre volta para a aldeia. Então ainda é possível encontrá-la andando descalça e ensinando, transmitindo o conhecimento dela para as próximas gerações, né? Incluindo inclusive os netos e bisnetos dela. Aí nós temos uma imagem também dela e com uma frase que ela diz assim: ao ver um quadro ou um mural Ndebele, as pessoas ficam com um sorriso de espanto no rosto. E isso também me deixa feliz, pois adoro pintar. Está no meu coração e no meu sangue. Ela falou essa citação recentemente, agora ela já está com 85 anos. E agora nós temos uma proposta para fazer para vocês. Por favor, peguem uma folha quadriculada, lápis de cor, canetinha, o que vocês tiverem em mãos. E nós vamos tentar reproduzir um desenho geométrico da Dona Esther. Nessa tela a gente tem lá, ó, seguindo as coordenadas, vamos fazer um desenho geométrico inspirado na obra
de Esther Mahalungu. Eu vou dar um minutinho para vocês providenciarem o material e já volto. Muito bem, agora que vocês já estão com o material, o desafio é reproduzir essa obra. A gente vai deixar um tempinho para vocês tentarem fazer sozinhos e já já eu volto com o passo a passo.
Muito bem, se não deu tempo, não tem problema, vocês podem continuar depois, vamos fazer juntos agora. Conseguiram fazer sozinhos? Parecia simples? Às vezes uma obra a gente olha e acha que é simples, que é fácil, e não é tão simples assim, né? Vamos lá então? Eu preparei aqui um passo a passo, na medida do possível para a gente ir seguindo, e vai se aproximar da obra dela. Vamos lá? Então, primeiro, numa folha quadriculada, uma malha quadriculada, vocês vão mais ou menos ver onde é o meio dessa folha. No meio dessa folha, a gente vai marcar uma cruz. A gente vai fazer uma linha horizontal e uma vertical, no formato de uma cruz. Juntamos essas linhas, formamos um círculo. Então, o primeiro passo que nós vamos fazer é um círculo no meio da folha com 4 quadrados. Conseguiram fazer esse primeiro passo? Vamos para o próximo. Agora, partindo do círculo, nós vamos pular uma linha e pintar 6 quadrados abaixo do círculo no sentido horizontal. Aqui eu fiz com a cor verde, mas vocês podem escolher a cor que tiver ao alcance de vocês, né? Pode ser lápis, canetinha, tinta. O importante é seguir os 6 quadrados. E logo abaixo do círculo, né? Continuando. Vamos nas duas extremidades. Temos 6 quadrados pintados. Nas duas pontas vamos subir 2 quadrados. E depois
pintamos mais 4 no sentido horizontal. Conseguiram fazer? Então, nós temos 6, subimos 2 e depois vamos mais 4 para o lado horizontal. Próximo. Vamos novamente para a ponta, descemos 2 quadrados na vertical e mais um na horizontal. Mais ou menos já finalizamos a primeira parte do desenho. Agora nós vamos para o sentido oposto, fazer a mesma coisa. Vou dar um minutinho para vocês poderem olhar bem as imagens e fazer igual vocês fizeram a primeira parte embaixo, vão reproduzir a outra parte em cima. Vou dar um minutinho e já volto. Espero que vocês já tenham conseguido fazer esse primeiro passo. Agora, para finalizar, a gente pode pular uma linha acima, uma abaixo e pintar também de cores diferentes. O importante é ser bem colorido. Quanto mais colorido, mais bonito fica o nosso desenho.
Aqui na próxima imagem, a gente incluiu 2 triângulos nas 2 extremidades e contornamos todo o desenho com canetinha preta. E aqui pus uma observação, que quanto mais detalhes e cores a gente fizer, mais bonita vai ficar a sua obra. Eu trouxe aqui para vocês verem alguns que eu pedi para algumas crianças fazerem, para vocês entenderem como é que ele fica. Dá para ver? Então, são 2 desenhos baseados nesse que a gente fez. Nesse daqui, inclusive, ó, o estudante já até pintou ali no meio o círculo também. Pôs o triângulo aqui em outro local. Aqui a gente pode ir criando. A arte traz essa possibilidade para a gente criar, né? A gente se inspira na obra do artista e cria e faz a nossa criação. Depois de feito esse primeiro, nós vamos ter uma outra proposta para vocês. Agora, que tal vocês imaginarem como vocês pintariam a frente da casa de vocês? Então, desenhe a fachada da frente da casa de vocês e imagine como ficaria, bem colorida com os desenhos geométricos dessa aldeia Nandebele. Vamos lá? Vou dar um tempinho e já volto.
conseguiram registrar a casa de vocês com os desenhos geométricos propostos que a gente trouxe? Eu vou mostrar novamente uma imagem para a gente ter mais uma inspiração das cores que a gente pode usar, dos formatos, das linhas que a gente pode usar. E conforme eu tinha falado, quanto mais colorido o desenho, quanto mais detalhe ele tiver, mais bonito ele vai ficar. Nessa fachada dessa casa, a gente vê que ele é com muitos detalhes e fica muito bonito também fazer o contorno de todo o desenho, sempre com uma canetinha preta. Faz uma diferença, não sei se vocês perceberam isso na casa de vocês, mas ele destaca, realça a cor. Vamos repetir essa imagem também, que é uma outra sugestão, uma outra ideia que vocês podem reproduzir no desenho da casa de vocês. Então, hoje é isso. Esse foi o nosso recado. Quisemos trazer um pouquinho da história desse povo que vive na região da África do Sul e que por muitos anos resistiu à cultura por meio da pintura, passando de geração em geração, de mãe para filha, sempre as mulheres fazendo essa pintura, usando as cores para marcar o espaço e a cultura daquele povo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Mas antes de irmos embora, nós vamos deixar com vocês a leitura para vocês apreciarem do livro Sou Humano, um livro sobre empatia. Hoje é isso. Tchau, tchau. Sou Humano, um livro sobre empatia. Susan Verde, ilustrações Peter Reynolds, editora Panda Books. Eu nasci, um milagre, um entre bilhões, mas único. Sou humano, estou sempre aprendendo. Estou descobrindo meu caminho e traçando o meu roteiro nesta incrível jornada. Tenho grandes sonhos, vejo possibilidades. Tenho uma curiosidade infinita, faço descobertas. Estou sempre maravilhado. A natureza me encanta. Tenho meu lado brincalhão. As amizades me trazem alegria. Sou humano. Mas ser humano significa não ser perfeito. Eu cometo erros. Posso magoar os outros com as minhas palavras, meus atos e até o meu silêncio. E também posso ser magoado. Posso ter medo de coisas que ainda não entendo e ficar com receio de tentar uma coisa nova. Fico com o coração apertado quando estou triste. Sou humano. Mas então eu lembro que, como sou humano, posso fazer escolhas. Posso seguir em frente. Se refletirmos bem, uma escolha ruim pode se tornar boa. Com gentileza, podemos transformar um dia ruim em um grande dia. Posso agir de forma solidária e estender a mão para ajudar os outros e tratar a todos de forma justa e imparcial. Posso escolher não brigar e, em vez disso, escutar o outro e tentar chegar a um acordo. Sou capaz de pedir que me desculpem e que me perdoem. Sou humano, um entre bilhões, mas único. Não estou sozinho, estou conectado aos meus amigos, à minha família e ao mundo. Juntos somos todos seres humanos. E vou continuar tentando me tornar uma pessoa melhor.
Estou cheio de esperança. Sou humano. Sou um ser humano. Isso significa que não sou perfeito. Eu cometo erros e não entendo muitas coisas, mas tenho esperança e sempre vou tentar ser uma pessoa melhor.